Muito bem, então, pessoal. Vamos começar a resolução da segunda fase da UES 2024.2 com essa primeira questão, que é uma questão de mecânica, uma questão que vai trazer aqui o assunto sobre energia, sobre sistemas conservativos e não conservativos. Presta atenção aqui. Nós temos em uma aula de física um professor que quer fazer os alunos pensarem a respeito de sistemas físicos, sistemas físicos conservativos e sistemas físicos não conservativos. Daí, esse professor pede para os alunos analisarem situações onde são aplicadas forças conservativas, como é o caso da gravidade e da força elástica em uma mola, e ele quer que eles comparem com casos onde forças não conservativas atuam, como é o caso do atrito e da resistência do ar. Então, com base nessa discussão, ele faz as seguintes afirmações e pede para os alunos aí dizerem se essas afirmações estão certas ou erradas. Vamos lá, então. A primeira afirmação fala de um sistema isolado. O que é um sistema isolado? Um sistema que está completamente onde forças externas não vão interferir. Então você só tem forças internas, tá? Forças internas. E essas forças, elas são conservativas, ó. Apenas forças conservativas estão atuando nesse sistema. Aí ele diz que nesse sistema a energia mecânica total se conserva. E isso daqui, pessoal, é verdadeiro, porque veja bem, o que são forças conservativas? São forças que não alteram a energia total do sistema. Então, são forças, como é a gravidade, como é a força elástica, que não alteram a energia total do sistema. Ela não vai acrescentar energia, ela não vai retirar energia. A energia total ela vai se conservar. Então, está correto. Em um sistema isolado, onde só atuam forças conservativas, a energia mecânica total do sistema é conservativa, ela se conserva, ela permanece a mesma. Vamos para a segunda afirmação, ó. O trabalho realizado por uma força não conservativa, então agora nós estamos falando do trabalho realizado por uma força não conservativa. Veja, depende da trajetória seguida pelo objeto? Sim, depende. Porque imagine só, uma força não conservativa, como é o caso da força de atrito. Se ele faz uma trajetória entre um ponto inicial e um ponto final, em linha reta, ele vai perder uma certa quantidade de energia, né, por conta do atrito. Se ele vai desse mesmo ponto inicial para o mesmo ponto final, só que ele vai fazendo curvas, ele percorre uma distância maior, então ele vai gastar mais energia. Por quê? Porque ele vai estar. O atrito vai fazer com que ele gaste mais energia, porque ele está demorando mais, está percorrendo uma distância maior, então vai ter mais atrito gastando mais energia. Então, depende da trajetória. A mesma coisa é a resistência do ar. No caso da resistência do ar, se ele cai em linha reta, perde uma quantidade de energia. Se ele cai fazendo curvas, né? Se ele tem a resistência do ar atuando nesse corpo por mais tempo, ele vai perder mais energia. Tá? Diferente das forças conservativas, que é a gravidade e também a força elástica. Aí não depende da trajetória, só do ponto inicial e do ponto final. Não depende da trajetória. Então, as forças não conservativas dependem sim da trajetória. Então, verdadeiro essa segunda afirmação. Terceira afirmação, olha só. Em um sistema conservativo, pode ser descrito por uma função de ponto. O que é uma função de ponto? Pode ser uma energia potencial. Sistema conservativo, gravidade, força elástica, é, é uma função de ponto ou energia potencial, e o trabalho realizado sobre o objeto ao se mover entre dois pontos, note, é independente do caminho. Foi o que nós já falamos na segunda afirmação. É independente do caminho. Só depende dos dois pontos inicial, da posição inicial
e da posição final. Só depende desses dois pontos. Não depende do caminho até lá. Se é em linha reta, se é fazendo curva, não importa. Só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, sim, um sistema conservativo pode ser descrito por uma função de ponto, porque só depende desses dois pontos, né? Ou energia potencial, porque você vai ter energia potencial, e é independente do caminho. Então, está também correto essa terceira afirmação. Tá bom? Está correto. Logo, nós temos que o gabarito aqui da nossa primeira questão aqui da UES é a alternativa D. Todas as três afirmações estão corretas. Pessoal, é isso daí. O que é que você achou dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Eu particularmente, achei uma das questões mais fáceis aí da prova. Infelizmente, não vai ser assim nas próximas questões. Beleza? Dá uma olhada aí na descrição do vídeo para você visualizar aí outras questões e playlists com questões sobre esse mesmo assunto, tá bom? Vamos lá!